Então, se você tem um chefe intolerante e É, intolerável, é, já está gerando risco psicossocial. Aí os chefes ficaram muito revoltados. Ele falou, é funcionário chato. Aí escreveu outro artigo, funcionário chato também existe. É o chato de galocha profissional, o cara que para sim, ele, você fala bom dia para ele vai falar, só se for para você. Todo mundo já viu gente assim. sim, sim. Se entender que numa empresa a gente tem um pedaço da sociedade lá dentro. Claro, Você claro. vai ter o cara legal, o cara chato, o piadista, o que não quer fazer nada, Sim, o sim. cara que é mal-humorado sempre, o cara que tira barato o tempo todo, aquele que não quer, que agita, agita e não faz nada. Você conhece esse? Esse é famoso. Agita, agita, não faz nada. Enceradeira, fica rodando, rodando, Ele mas não fica lá sai do lugar. rodando, parece que o cara tá fazendo, não está fazendo porcaria nenhuma. Ah, Então você vai ter um pedaços da sociedade lá dentro, pedaços da cultura lá dentro, pedaços da formação religiosa lá dentro, que também uhum, pega. uhum, Você vai ter muita coisa lá dentro. E na hora que você junta tudo isso, você precisa ver o que você tem que analisar esse pedacinho da sociedade que está dentro da empresa. E cada empresa vai ter uma maneira de fazer isso, porque cada empresa é única, uhum. tem sua realidade única. Não adianta dizer a empresa com o mesmo nome. Se você pegar a filial São Paulo e pegar a filial do Espírito Santo, ai, a função é a mesma. Então, o levantamento que você fez aqui eu posso aplicar lá? De jeito nenhum. Mudou o cultural, mudou quanto tempo o cara leva para ir para o trabalho, mudou o que ele come, mudou a cultura local, mudou tudo. Então, aquele levantamento que você faz para uma empresa, mesmo que ela seja do mesmo ramo, e o posto de trabalho seja igual em outro estado, serve só para aquele lugar. Ela é única em cada lugarzinho que você tem uma filial da empresa. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje entrevista a ergonomista Silvia Volpi. E o tema da nossa entrevista vai ser o risco psicossocial e todas as suas implicações para profissionais de SST e as empresas brasileiras. Na sequência, conversamos com ela. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá Silvia, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Bom dia, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz de estar conversando com você numa hora onde a gente está com tantas dúvidas, não? É Está na hora verdade. da gente resolver isso. Bom, Silva, nós vamos falar basicamente de riscos psicossociais, né? Que é uma grande novidade que você, desde 1990, né, quando você começou na ergonomia, eu imagino que você, talvez não 90, mas lá logo na sequência. Primeiro você estava cuidando mais É, isso é de 90. mobiliário e tal, mas depois, logo na sequência, você começou a se preocupar também com isso. Até porque você tem uma formação na Espanha, né? Você fez uma Também na formação. Espanha, É, também. é. Também. E teve uma visão de país de primeiro mundo, que falava de ergonomia de uma forma um pouquinho mais ampla. Então, primeira questão que eu queria abordar com você é exatamente esta, assim. As pessoas precisam estar apavoradas como elas estão ou não é para tanto? Digo apavoradas, mas preocupadas, sim. Por quê?
porque para fazer isso que está pedindo a nova a NR1, não é tão simples assim. Não é um relatóriozinho lá, não. A coisa é complexa. E ela possui várias fases para você executar. E se você não fizer essa execução de acordo, você vai ter problema no final. E aí pode incorrer e ter que fazer tudo de novo. Então, o trabalhar com os riscos psicossociais dentro da empresa vai demandar muito planejamento, fazer um trabalho bem controlado, porque senão vai ter problema no final. E aí não adianta, né? Você nadar, nadar e morrer na praia, né? E, Perder tempo e não atingir o objetivo. e, Eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas para a gente ter claro. consciência da complexidade. Segundo a OIT, uma das principais preocupações de saúde ocupacional são os riscos psicossociais. Eles são inerentes ao trabalho, eles são inerentes ao homem. A partir do momento que a gente nasceu e começou a conviver em sociedade, ou seja, logo de cara que surgiu o homem, eles já começam a aparecer. Então, os riscos psicossociais não são uma novidade. Uma novidade é a gente trabalhar com eles na empresa. Aí Uhum. sim é uma novidade. Sim, claro. E a gente precisa ver que, dentro da saúde ocupacional, que já é algo complexo, trabalhar com os riscos psicossociais vai demandar uma série de etapas, uma série de levantamentos, uma série de atitudes que não são tão simples. Não estou querendo apavorar ninguém, mas estou querendo conscientizar de que a gente vai ter que fazer um trabalho bem feito para não ter problema. Então, a gente ouve muito falar dos riscos, né? E os riscos psicossociais no trabalho, eles estão ligados à organização do trabalho, que está ligado diretamente à ergonomia. Por isso, já deixo avisado, quem não tiver AEP, as avaliações ergonômicas preliminares, já corre, porque sem elas você já não consegue fazer nada. E isso é uma coisa que demanda tempo. Então, primeira coisa, ver, tá com as AIPs ok? Então, aí você já tem um dos Você está componentes que falando a preliminar, né? Porque tem a a preliminar. ergonômica do, né? Que é a mais A AEP, complexa, né? é a mais extensa. Essa não é Aí, necessária se nesse você momento. fizer o AEP e Ex- você vê que precisa da AET, você vai fazer, claro. Certo. Mas se você não tem nem AEP, aí não dá para fazer nada. Porque trabalhar com riscos psicossociais, um dos componentes é a organização do trabalho. E quem mede isso é a ergonomia. E como que eu meço isso dentro da empresa? Através da AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar dos postos de trabalho, certo? Então, se não tiver isso, já travou o processo, porque você não consegue mexer, ter os dados para a organização do trabalho. Então, vai ter que. Não tem, já começa daí, senão não vai dar para fazer nada. Que Silvio, mais? sim, É. pode concluir. Sim. Que mais que os psicossociais abordam? A interação Posso te provocar interpessoal. uma questão que eu acho que Pode, tem uma claro. confusão que eu acho que as pessoas. Talvez seja o primeiro ponto, e as pessoas às vezes esquecem. As pessoas estão confundindo o risco, né, da consequência no trabalhador. As pessoas estão confundindo eu ter uma empresa, um departamento com pressão e tal, com uma pessoa que está doente com problemas psicológicos, né? Lógico. E elas fazem essa confusão. Tem que ter, quer dizer, a pessoa pode ter problemas psicológicos de trabalhar, mas não quer dizer que esteja ligado a um risco dentro da empresa. Então, se a pessoa começar a analisar o trabalhador, está errado, ela tem que Está olhar o totalmente local de errado. trabalho A análise é né? o ambiente de trabalho, Exatamente. não é o trabalhador. Exato. Agora, se o Obviamente, sim. trabalhador tem uma doença mental pré-existente, a gente Sim. tem que ver o que o ambiente de trabalho está fazendo que possa agravar o problema Agravar, dele. Se exatamente. ele não está sendo cuidado, vamos direcionar esse trabalhador para ser cuidado, não tem problema nenhum. Depois que a gente enfrentou a pandemia, todos nós ficamos mentalmente abalados, não dá para negar. Mexeu muito com a gente. E isso, vamos dizer, essa sequela que a gente está sofrendo, as consequências do pós-pandemia, as consequências mentais Uhum. que causou na gente,
situações de ambiente de trabalho podem agravar isso ou podem gerar problema. Então, o nosso foco é o ambiente de trabalho que pode agravar ou levar a problemas. Esse é o nosso foco. Ninguém vai aceitar o trabalhador e ficar fazendo com o psicólogo para analisar se Sim. ele é Criar esquizofrênico, um se divã ele tem ansiedade. Quem diz nós, depois da pandemia, não Sim, ficou ansioso? sim, 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 Todos nós, de alguma sim. maneira, ficamos. Nós não somos mais os mesmos. E isso são consequências. E o ambiente de trabalho pode agravar isso ou pode criar outros problemas. E é isso que a gente tem que fazer: evitar Uhum, tudo uhum. isso. E, Porque a gente tem. Olha o porquê também. Por que que jogaram isso na NR? Todo mundo fica, por quê? Porque esses riscos psicossociais sempre existiram e tal. A gente teve um aumento de 68% nos afastamentos por problemas mentais nas empresas. uhum. Isso, quer dizer, tinha 200 e não sei quantos mil, agora tem 470 e não sei quantos mil. Aumentou muito, 68% é um absurdo de aumento. E Isso é isso pós-pandemia, né? E vamos, né? de 23 para É, 24. é. Não é nem o Quando eu vi pós-pandemia. esse É de número, 23 para 24. É quando, um quando, absurdo. quando eu vi esse número, eu fiquei pensando, as empresas não mudaram tanto assim de um ano para o outro, mas a pandemia provocou isso. Então, acho que ela potencializou talvez Ela foi um né? fator que gerou consequências e isso está começando a aparecer. Certo. Agora, não adianta a empresa pôr a culpa na pandemia. Não, não, Não. não, claro, 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 claro. A pandemia deixou a gente mais Mais frágil, vamos sensível dizer talvez assim. a E o esses riscos. ambiente de trabalho que não era bom está Perfeito, tendo um efeito muito maior em cima da gente. perfeito, perfeito. Todos nós estamos sofrendo com isso. Todos. Não Tá. tem exceção. E como é que a gente vai identificar esses riscos? Obviamente, só para deixar bem claro, né, pessoal, a Silvia não vai dar um curso aqui, porque nós não temos tempo para isso. E ela está fazendo uma parceria com a Proteção e nós estamos percorrendo 16 cidades de todo o Brasil. Já virou 18. 18, já me perdi até no número. A Silvia é exagerada, até aumenta. Já está Até o, aumentando. fio até o final do nosso podcast já passa para 20 aí, porque as pessoas estão enlouquecidas nos pedindo, fizemos um evento recentemente em São Paulo, tivemos que fechar as inscrições, tinha 200 pessoas participando, nos cursos na cidade a participação está sendo muito ativa, reserve logo a sua vaga, porque vai faltar espaço, né? Em algumas cidades Vai. vai ser pequeno, né? A estrutura, até porque é um curso, daí vai limitar, porque É né? Não vamos botar workshop, 100 né? É um pessoas, workshop. 100 pessoas num curso, né? Já vai ser bem menor, uma turma pequena, para exatamente fazer essa interação. Mas assim, ó, aproveitando que você está aqui disponível para mim, não está me cobrando nada e nem do pessoal que está assistindo, o que que, qual é a primeira coisa? Você falou aí da a análise preliminar, né, que eu acho que é importante, mas assim, eu não sei fazer análise preliminar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que Se você pesquisar, não né? sabe fazer, você tem que ter um ergonomista para fazer. Mas tem que ser um ergonomista, Silvia, para a preliminar, eu avaliar o Você é meu. alguém que entenda de ergonomia, senão não vai buscar os pontos que são necessários. Então, o cara não precisa ser ergonomista de profissão, mas ele precisa ter um conhecimento grande Tá, de mas ergonomia. Silva, agora eu vou te fazer um desafio. Nós temos, vamos lá, 1 milhão de empresas. Vamos chutar por. Nós estamos falando de 6 milhões, mas tem muita MEI e tal, né? Vamos lá, 1 milhão de empresas. Não tem gente para fazer essa avaliação de todas essas empresas. Como é que faz? Não Como tem é que gente, faz? Vai não ser tem ergonomista complicado. preparado para fazer isso, né? A gente não tem ergonomista no Brasil suficiente se tivesse que fazer tudo. Sim, Mas muitas empresas já têm. O enfermeiro, o técnico, alguém que estudou tá, ergonomia, tá. e não é um cursinho de 5 horas na internet, tem que ser um negócio, Sim, claro, é um né? conhecimento. Tem que ter capacitação, né? Uhum. Então, esse pessoal está fazendo. E muitas empresas já têm a EP pronta, porque é uma Sim. exigência, né, da Uhum. NR17. Então, muitas já têm. O que eu quis alertar é que quem não tem já tem que ir atrás, Tem que porque entrar. vai O que me precisar. preocupa, Silvia, são as grandes empresas, tudo bem, elas estão preparadas, tem SESMIT, às vezes você tem um psicólogo, tem ergonomista, tem toda a estrutura e tal, mas ainda Sim. o que me preocupa nesses momentos são as pequenas empresas que dependem
né? Às vezes é o dono e mais 10 pessoas, né? Essas empresas talvez tenham que apelar para a consultoria, Sim, mas tem que ter um cuidado. Eu estou torta aqui, já me achei. tá bem, É tá a bem. cadeira, ou A eu que cadeira. sou, eu estou ficando torta. Ergonomista torta na cadeira é um problema, Ergonomista hein? torta me incomoda. Então, é o seguinte, talvez essas menores empresas possam se utilizar de consultorias. Só que é o seguinte, tem que ter um mínimo de conhecimento para saber se o cara da consultoria também está trabalhando direito, né? É. Ou tá E o fazendo, título consultor não te dá ou capacitação, né? fazendo um pedaço de papel e deixando um documento Ou em cima da deixando um mesa do dono negócio da que empresa, né? não vai resolver o problema, ou que a fiscalização vai pegar depois e vai dar mais problema. Não adianta querer resolver um problema criando outro. Então, precisa ter um certo critério, né? Uhum, Porque a gente está falando dos riscos psicossociais, né? Falamos da organização do trabalho, que está voltada à ergonomia. sim, Tem também as interações interpessoais, também tem um pé na ergonomia. E as condições de trabalho também tem um pé na ergonomia. Aí o pessoal fica discutindo. Não, quem tem que fazer isso é o psicólogo, não tem quem tem que fazer isso é o ergonomista. Não é nenhum nem outro. Tem que ter uma equipe multidisciplinar. Ponto. Por quê? Você vai ter que pegar o médico do trabalho da empresa, ou a empresa que faz a medicina do trabalho da empresa, para fazer o levantamento de quantas pessoas já estão com problema, que problema que elas têm, que problema que elas... Para você poder começar a montar. Você tem que ter as pistas da onde você vai investigar, não é? sim. Então é multidisciplinar. Não adianta querer dizer que é só do psicólogo, é só do... Não, é multidisciplinar. E se torna transdisciplinar porque o multidisciplinar é várias áreas de conhecimento juntas. O transdisciplinar é quando essas áreas de conhecimento interagem e se agregam para chegar em alguma coisa. Aí é a transdisciplinaridade. E é isso que a gente vai ter que ter, a transdisciplinaridade. Porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa investigar o que já existe, o que não tem, ver o principal, montar um plano de ação para você fazer os levantamentos. O pessoal está perdido, por isso que eu falo que no workshop que eu vou fazer, eu vou mostrar o como fazer, de que maneira eu vou fazer. Porque você tem várias informações, o que é, o que não é. Eu preciso ter isso incluído no PGR. Mas como que eu vou fazer tudo isso? Quais são as etapas? Quais são as maneiras? O pessoal fala, eu vou fazer o questionário. Só o questionário vai resolver? Não. É uma das ferramentas. E veja bem, um questionário mal aplicado vai te dar dados falhos que vão te trazer problema lá na frente depois. Ou você acha que você vai chegar com um questionário e vai estar uma pergunta tipo assim: o seu chefe, você acha que ele é um bom chefe? Ele te explica as coisas direito, tudo, não sei o quê. Você acha que o cara vai dizer que não? Vai ser difícil. Então, por que do planejar primeiro? De que maneira eu vou fazer? Cada empresa vai ter que planejar a É maneira que que vai fazer tem que ter o o trabalho. sigilo, né? O questionário é para ficar claro, né? Totalmente sigiloso. Agora, veja bem. Mas quando Aí eu fala vou. em sigilo, eu fico pensando numa empresa de 10 funcionários. É muito. Às vezes o cara, só pela forma como o cara Também, responde. mas também, se você tem uma empresa de 10 funcionários, a interação interpessoal deles é tão grande que é mais fácil até trabalhar do que uma maior, eu É acho. mais fácil de entender os Porque eles problemas. são Às mais vezes é o humanos. dono da empresa que é a causa, né? O cara é tão opressivo e tal, e cria um Uma vez eu problema. escrevi um artigo que falava assim: chefe chato é fator de risco. E é. Então, se você tem um chefe intolerante e intolerável, já está gerando risco psicossocial. Aí os chefes ficaram muito revoltados. Ele falou, funcionário chato. Aí escreveu outro artigo, funcionário chato também existe. É o chato de galocha profissional, o cara que para Sim, ele, você fala bom dia para ele vai falar, só que foi para você. Todo mundo já viu gente assim. sim, sim. Se entender que numa empresa a gente tem um pedaço da sociedade lá dentro. Claro, claro. Você vai ter.
O cara legal, o cara chato, o piadista, o que não quer fazer nada, Sim, o sim. cara que é mal-humorado sempre, o cara que tira barato o tempo todo, aquele que não quer, que agita, agita e não faz nada. Você conhece esse? Esse é famoso. Agita, agita, não faz nada. Enceradeira, fica rodando, rodando, Ele mas não fica lá sai do lugar. rodando, parece que o cara tá fazendo, não está fazendo porcaria nenhuma. Ah, Então você vai ter um pedaços da sociedade lá dentro, pedaços da cultura lá dentro, pedaços da formação religiosa lá dentro, que também uhum, pega. uhum, Você vai ter muita coisa lá dentro. E na hora que você junta tudo isso, você precisa ver o que você tem que analisar esse pedacinho da sociedade que está dentro da empresa. E cada empresa vai ter uma maneira de fazer isso, porque cada empresa é única, uhum. tem sua realidade única. Não adianta dizer a empresa com o mesmo nome. Se você pegar a filial São Paulo e pegar a filial do Espírito Santo, ai, a função é a mesma. Então, o levantamento que você fez aqui eu posso aplicar lá? De jeito nenhum. Mudou o cultural, mudou quanto tempo o cara leva para ir para o trabalho, mudou o que ele come, mudou a cultura local, mudou tudo. Então, aquele levantamento que você faz para uma empresa, mesmo que ela seja do mesmo ramo, e o posto de trabalho seja igual em outro estado, serve só para aquele lugar. Ela é única em cada lugarzinho que você tem uma filial da empresa. Ela não funciona. Vou contar um caso que eu acho muito interessante de riscos psicossociais que eu vivenciei, infelizmente. Digo infelizmente. Eu fui para uma estatal imensa aqui do Brasil e fiz os levantamentos em várias capitais onde ela tinha as filiais. E eu, como eu sempre, desde sempre, eu trabalhei com risco psicossocial, eu peguei numa filial que o risco era tão alto que podia haver suicídio dentro da empresa. Isso, você constatar um negócio desse, dói na gente, dói mesmo. E era em nível de diretoria, não era coisa pequena, era diretoria. Aí conversei com o médico do trabalho da empresa, fui falar com o presidente da empresa, marquei para falar com o presidente da empresa, de novo, porque toda vez que eu começo um trabalho de consultoria na empresa, eu vou falar com o presidente, com a diretoria. Eu gosto do efeito chuveiro, porque o efeito bidê às vezes não alcança. Então eu venho de cima para baixo. Conversei com o presidente da empresa e falei dessa minha preocupação. Ele olhou para mim e falou: Não, mas você está sonhando, é impossível um negócio desse. É aí que a coisa pega. Não, não é impossível. Falei, expliquei o porquê de eu ter chegado a essa conclusão. Falei, pedi para ele dar uma atenção para aquilo, porque a partir do momento que eu terminasse minha consultoria, eu não tinha mais acesso para tentar mudar a situação. Infelizmente, 2 meses depois, me liga o médico do trabalho, um dos diretores da empresa deu um tiro na cabeça dentro do banheiro da empresa. O fato dele ter feito isso dentro do banheiro da empresa mostra que o problema estava na empresa. Sim, sim. Senão eu teria feito em casa, se tivesse Não era problema. em casa, Ou em na outro lugar, rua. foi dentro da empresa. Infelizmente, perdemos um pai de família, perdemos um ser humano, porque as pessoas não levaram a sério o que eu estava falando, achando que, imagina, acontece. E quando a gente detecta isso, precisa entrar com ação na hora. Hoje a empresa já teria uma nova. Por isso que eu falo, quando entrou na NR1 riscos psicossociais, eu abri champanhe, pulava, gritava, porque até que, enfim, isso vai ser Uhum, levado em uhum, conta. uhum. As pessoas, doença ocupacional, DORT, por exemplo, eu já peguei empresas onde você olhava o posto de trabalho, estava tudo bonitinho, tudo certinho. Por que que esse pessoal está tendo lesão? Isso foi logo no meu começo de carreira. Falei, não é possível, o que está acontecendo? Como eu nunca trabalho em horários fixos, eu vou revezando, que é para pegar situações, de propósito, pegar situações, sem eles saberem que eu vou estar lá. Eu entrei num outro horário, totalmente. Daqui a pouco chega o chefe. O homem gritava, mas gritava. Deu um escândalo dentro daquele local. Começou a xingar todo mundo de tudo que era nome, porque a produtividade está baixa, porque vai rolar a cabeça, porque vai não sei o quê, porque vai não sei o que lá. O cara trabalhava assim, né?
É Uhum, lógico uhum. que ele ia ter lesão. E não estava ligado ao posto de trabalho. E o que eu tinha achado estranho, e isso bateu aí, fechou o quebra-cabeça, é que naquela época não era comum. Tinha um cara que trabalhava com fone de ouvido o tempo todo. Esse não tinha lesão, era o único. Por quê que ele não teve lesão? Porque ele não ouvia o cara gritando. Então ele não estava suscetível a todo aquele assédio moral que o cara fazia. E o cara, quando você falava com ele, se fingia do cara mais legal do mundo. E é uma coisa diferente. É engraçado. Entrei Sim, uma vez numa empresa sim. que eu olhei o setor de trabalho, cheguei para a engenheira que estava comigo, eu falei, aqui os caras têm dor aqui, 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 e não é do posto de trabalho, eles estão sendo pressionados pela gente. A mulher olhou para mim, você é bruxa? Eu falei, não, você percebe pela postura do cara, o jeito que o cara olha. Antes de você fazer a EP, você já pega um monte de coisa que está voltada ao ambiente. Você percebe que eles trabalham tensos, Uhum, uhum. e isso vai gerar lesão. E Acima do certo. essa tua experiência, né, ao longo de tanto tempo, né, nós estamos falando mais de chefes e questão de relacionamento, que é o maior problema, ou tem outros problemas? Porque as pessoas Tem falam, vários ah, o problemas. pessoal, não sei o que, fica, tem muita gente desmotivado porque ganha pouco. Às vezes o cara que ganha pouco, com um chefe legal, com uma equipe, um clima bom, ele não, é claro que ele vai querer ganhar mais e tal, mas então as pessoas não querem muitas vezes dar voz ao trabalhador porque ele vai reclamar que ganha pouco, que trabalha muito e tal. E às vezes é só um chefe que está despreparado até, Ele não está não está capacitado para capacitado para ser exercer a função, chefe. porque em geral você põe o chefe por tempo de serviço, não por capacidade, é muito comum. Exatamente. Ele vai Eu fiz ficando o meu velho no tempo e vai promovendo ele, né? vai promovendo porque não tem mais para onde ele ir. Tipo assim. Agora, uma coisa que eu fiz questão, desde a primeira empresa que eu entrei, era perguntar para os funcionários o que eles mais gostariam na empresa. O que eles mais gostariam de ter da empresa. Psicossocial, de novo, você vê que eu sempre trabalhei. Cheguei à conclusão nesses meus 35 e lá vai pedrada anos que o que mais as pessoas querem da empresa se chama reconhecimento. Escrevi um artigo sobre isso também. Eles querem reconhecimento mais do que salário, mais do que qualquer coisa. Eles querem ser Serem vistos, reconhecidos. né? Serem notados, serem percebidos Saber como ser humano, né? saber que ele faz parte. O pessoal fala, ah, ele tem que vestir a camisa. Peraí, a empresa vestiu a camisa dele nela? Uhum, Falta muito isso. uhum, uhum. O contrário, vestir a camisa do funcionário. É Ele verdade. quer ser reconhecido, ele quer que ouvir ou sentir até que o trabalho dele vale a pena. Eu gosto muito de contar situações que eu vivi, porque eu acho que ilustra o que a gente Sim, fala, para não ficar legal. um negócio muito teórico. Numa empresa no Rio, eu cheguei lá e percebi que essa parte de reconhecimento dele estava muito fraca. O pessoal tinha uma cabeça ótima. Então, eu, durante a consultoria, eu sugeri de fazer eventos com as famílias dos funcionários. E eu fui lá para um auditório que tinha um palco com um bonequinho, com tudo, aquela coisa do lado maluco da Silvia que você fala, né, que ela tem. Fui para lá de bonequinho, de tudo, não sei o quê, com as famílias. O que que eu fiz? Eu comecei, peguei uma panela, eles trabalhavam com alumínio. Peguei uma panela e falei assim: sabia que o pai de vocês ajudou a fazer essa panela? As crianças, oh! Sabia que às vezes seu pai chega cansado porque ele teve que fazer um monte de coisa para todo mundo poder ter panela no país? As crianças, oh! Aquilo mostrava para eles o quanto o pai era importante. Uhum, Não importa o que você faz, importa que você, de alguma maneira, está contribuindo para o bem-estar da sociedade, do país, de todo mundo. Você é muito importante, claro. extremamente importante. Faça você o que fizer. Sem você, a coisa não vai. E é isso que precisa ficar. Porque às vezes o cara chega cansado do trabalho, não deveria, mas chega. Ele deveria estar inteiro para a vida dele, social, em família e tudo. Então, se ele chega exausto, alguma coisa já está errada.
Ele tem que chegar inteiro para viver a vida dele. Porque a gente trabalha para viver, não vive para trabalhar. Tem que levar isso muito a sério. E aí a criança começa a entender o porquê o pai dele sai todo dia de manhã de casa e chega no final da tarde e não está com ele. A esposa começa a dar mais valor. Eu comecei a mostrar as posturas que as pessoas tinham dentro de casa, que depois eu dou no trabalho, que é o cara que vai ver a TV, aí ele começa no Jornal Nacional sentado e termina na novela com o braço com a cabeça no braço do sofá, e no outro dia tem um torcicolo e fala que é o trabalho que está matando ele, e não é o trabalho, né? Então, tudo isso você vai mostrando. Eu falei sobre ergonomia no lar, falei sobre muita coisa. E aquilo foi tão produtivo que a maneira deles de ir para a empresa era outra. Uhum, Eles se uhum, sentiam orgulhosos de uhum, irem trabalhar, porque isso de eu falar com as famílias foi uma maneira deles se sentirem reconhecidos. uhum, Mudou a postura dos caras no meio do dia seguinte. Foi um negócio fantástico. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai me levou para conhecer a empresa dele. Tinha muito disso, hoje não tem mais. Me levou para conhecer a empresa dele. Ele era médico do trabalho de uma empresa de produtos farmacêuticos. E eu fui lá, a gente almoçava na empresa, no refeitório, andava pelas linhas de produção. Eu nunca senti tanto orgulho do meu pai na vida, de ver que ele fazia parte de tudo aquilo. uhum. Então, é um meio de você integrar a família. E você acha que ele não se sentiu orgulhoso da Com família dele certeza. estar lá vendo? E o brilho do seu olho, né, quando chegou e tal, e essas coisas. E qual é o custo disso, né? É claro que tem um Aí, quando meu envolvimento, pai mas é chegava muito tarde barato para uma em casa empresa fazer esse. cansado, eu não É, entendia o porquê dele estar sim, daquele sim, sim, jeito. sim. E tinha um orgulho de ver ele daquele jeito. Então, eu acho que são coisas que talvez precisem voltar, Simples às que vezes, né? funcionam. Às vezes com coisas simples. E isso melhora muito, né, Uhum, a uhum, vida das pessoas. É o tal reconhecimento, o levar a família para a empresa. Falta muito, eu acho, nas empresas de levar a família para a empresa. Fazer festa de Natal com a família, uhum, coisas que antes aconteciam. O custo dessas coisas não é tão alto, mas o uhum, retorno que ela dá é uhum, muito grande. uhum, Já começar a integrar, né? Entender por que que o pai dele está indo para o campeonato de futebol da empresa. Leva a família para o campeonato junto, pô, qual o problema? uhum, uhum. Aí vai ter que dar salgadinho. Compra o salgadinho da própria esposa do cara. Né, não vai custar nada. Faz um mochiori, que japonês faz muito isso. Cada um leva um prato. Sim, sim. Faz um negócio legal, une a família com o trabalho. O cara vai jogar Envolve, né? futebol pela empresa, leva a família junto. Envolve a pessoa. E, E isso tudo cria essa interação entre os funcionários, cria interação com a família. Isso faz um efeito fantástico e não é levado em conta. Que é uma das coisas que eu vou propor dentro do psicossocial, da integração da família à empresa. Está uhum, faltando muito uhum. isso. E a empresa também é aquilo que você falou do chefe, né? É aquela promoção tradicional, ele está há 5 anos aqui, vai passando. Ele é um excelente profissional daquela atividade. Daí, Mas ele não é líder. em vez de aumentar o salário dele para ser o melhor, daí vão botar ele como chefe do grupo, né? Ele não é um gestor. Para ver se E ele é às vezes falta líder. Ele está treinar esse cara, capacitado preparar. para estar naquilo? Sim, sim. E se ele, a vida inteira, teve o tal chefe que eu falo, chefe chicotinho? Uhum. Não é Ele vai aquele chefe reproduzir isso, né? ali, aquele chefe chicotinho. Se ele aprendeu que ser chefe é ser um chicotinho, ele vai ser um também. E vai criar problema. O problema é que não se capacita a pessoa. É muito difícil a empresa que capacita o cara para ser líder, Uhum. né? Porque acontece, às vezes, eu vi em empresas, os caras dizem, pô, quando ele era colega de trabalho da gente, ele era tão legal, ele virou chefe, virou um carrasco. Você ouve isso? Porque a pessoa, ela muda não é porque Às, ela é às vezes ruim, até por ela muda insegurança, de né? posição e ela se sente insegura. Isso, O isso. chefe Chicotinho, na verdade, é um cara extremamente inseguro. Uhum.
É um cara que aquele que traz tudo para ele, não sai nada daqui sem eu ver, que ele tem aquele extremo controle, ele Uhum, é inseguro quando ele tem que ter uma equipe que consiga se gerir se ele não estiver lá, que é para ele ir para cargos maiores. O cara inteligente, ele uhum, deixa a equipe autônoma, às vezes, né, uhum. até certo ponto, para que ele possa galgar posições maiores. Agora, quando o chefe é aquele que tudo centraliza nele, sem ele nada funciona, ele está agindo totalmente errado. É ruim para todo mundo, inclusive para a A empresa. empresa acaba perdendo, porque obviamente que um bom trabalhador que esteja ligado a esse chefe, ele não vai, ele vai para outra empresa. Então ele está perdendo É talentos, né? absenteísmo, o cara fica doente, o cara naquelas de, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou Na afim, primeira vai, oportunidade vai, ele vai vai tomar embora. atestado, não é? Às vezes perde um cara extremamente capacitado Isso, para outra empresa, isso. não é? Porque às vezes E, você treina e, e, o ho- cara, o e- cara é tão bom no que ele faz, a outra empresa leva ele e embora. hoje esse é o grande desafio das empresas, é Manter os manutenção, caras bons. equipes, né? Os bons e manter a equipe, que hoje em dia até às vezes tem empresas que não conseguem nem ter o quadro Tá completo. difícil de você ter cara Porque tem que bom pagar um e salário ter extremamente cara. alto, porque não consegue, né? E um ambiente saudável, ele estimula isso. Então é um erro de administração de empresa, não é nem de ergonomia, é um erro de administração de É um empresa, erro de de administração. negócio, a empresa não se preocupar com esse aspecto, né? Porque que nem o piloto de caça, por exemplo. Piloto de caça demora 8 anos para você formar um piloto de caça. Por isso que os caras falam, perde avião de milhões de dólares, mas não pode perder o piloto, ejeta o cara dali. Porque 8 anos para formar um piloto de caça é um custo absurdo. E não tem trocentos pilotos de caça ah, procurando emprego. Pronto para assumir, né? É ou não é? Então você tem que, mais ou menos isso, dar valor ao seu piloto de caça. Uhum. Porque para formar o cara, para ele estar bom no que ele faz, demora. Não, não é rápido. E o que que a gente precisa, voltando às redes sociais, aonde a gente vai prejudicar o cara? O cara começa a ter problemas que a gente chama de não orgânicos. Quando ele está exposto a esse ambiente tóxico, vamos dizer assim, Sim, entre aspas, né? Precisa tomar cuidado também, uma coisa que eu estou vendo muito, que o pessoal está achando que a parte de redes psicossociais é só assédio. Assédio moral, assédio sexual. Não. Isso é um componente, mas não é isso sim. só, tá? Se o cara não tem autonomia para decidir algumas coisas do trabalho dele, que é o que a gente entra na ergonomia, às vezes de trabalho real, trabalho prescrito. Trabalho prescrito é o que a empresa diz que tem que ser feito, o real é o que o cara faz. E Tem normalmente que não ter bate uma uma coisa coisa com a outra. Não só, bate, não né? pode ter um e outro, tem que ser uma coisa E a só. maior parte das empresas não Muito bate, aí né? se gera risco. Gera muito risco. O cara não tem autonomia para decidir certas coisas, que pode até gerar acidente. Você começa a ver quando o cara não está bem, que o ciclo sono-vigília dele começa a ser alterado. É muito importante isso. O cara não consegue dormir direito, acorda 3 horas da manhã. Se ele trabalha por turnos, tem que ter um cuidado imenso, porque senão você altera todo o ciclo circadiano do cara. Precisa ter muito, muito critério nisso. Isso entra na organização do trabalho. Voltamos à ergonomia. Depois você tem o estresse de adaptação. Vamos dizer que aconteça um evento traumático dentro da empresa, um incêndio que morre algum colega de trabalho. Então, a gente teve vários incêndios ultimamente que têm matado pessoas. E isso gera uma exposição, a gente chama de exposição ao acontecimento traumático, que vai mexer com o cara porque vai fazer Ou parte até do ambiente. um acidente de Um trabalho que o acidente cara perdeu fatal, um um braço acidente na, grave, o né? cara perdeu um braço, uma perna. Tudo isso é traumático. Isso precisa ser trabalhado porque vai dar problema no futuro. Assalto a banco, que E é outra coisa. violência, assalto a banco, atos de violência. Entrou um cara na escola e bateu na professora ali. Sim. Não afeta só, afeta a professora, lógico que vai afetar, mas afeta todo mundo que estava lá em volta. Então, tudo isso precisa ser visto. O posto de trabalho que é extremamente perigoso. Existem postos de trabalho que, por mais que você entre com ações de prevenção, eles ainda continuam sendo perigosos. O cara vive num estresse ali grande. Você trabalhar com uma caldeira o tempo todo ali, você fica em estresse. Isso precisa ser
ser visto, precisa ser resolvido, porque o cara começa a ficar doente. E essa história de dizer que, é porque ele não tem coragem na vida, ele está com depressão porque ele não tem Deus no coração, ele é depressivo porque ele não tem coragem. Então vamos lá, eu já falei isso publicamente, vou falar de novo. Eu tenho depressão recorrente grave. Desde criança eu tenho problema com depressão. Eu deixei de ser produtiva? Não. Eu deixei de crescer como profissional? Não. Ou seja, se você é bem cuidado, você tem uma vida normal. Então, o cara não é depressivo porque ele é fraco, porque ele não tem coragem, porque ele não tem Deus. Essa eu acho que é a pior que existe. Não tem Deus, nada disso. É porque é uma doença física. Sim, sim. O seu cérebro é afetado. Se é doença, tem que ser tratado. Tratou, acabou. Você vive uma vida tranquila e Sim. acabou. Outra, as pessoas precisam ir para o psicólogo, não é para porque está doido, é para não ficar doido. Nós estamos, todo mundo tinha que ir para o psicólogo depois da pandemia. Era obrigatório, porque todos nós fomos afetados de alguma Com maneira. certeza, mudou, mudou a Eu cabeça não de fui todo mundo. afetado. Conversa, você foi. Você que pode não estar percebendo. Todo mundo deveria ir. A gente vai para o psicólogo para se conhecer, para parar essas, para ser melhor. Porque, não vou para o psicólogo, eu não estou louco. Se você ficar louco, você vai ser tratado em outras esferas e não no psicólogo. Psicólogo é para você se conhecer, para se autogerir, para superar as coisas que te incomodam, para resolver traumas que todos nós temos de alguma forma. E com o tempo você vai se tornando um ser humano melhor, mais adaptável. Tem um monte de coisa que influi. Então, não venham com essa conversa de que o cara doente, ouvi quantas vezes eu ouvi, mas eu acabava com a raça dos caras. Maria é um problema, era a melhor funcionária. Hoje ela está com lesão e ela é um problema. Problema é a empresa que deixou ela doente, não a Maria. A Maria é uma vítima de uma empresa que Surgirão deixou. novas Marias dentro da empresa, né? Porque E vai se a vir mais empresa está Maria. doente, ela vai adoecer as pessoas. Isso Vai é, ter mais Maria é. ali e não é culpa das Marias, a culpa é da empresa que deixou ela doente. Saiu uma lei agora em janeiro, um despacho do jurídico, dizendo que as empresas vão ser responsáveis pelos danos ocupacionais causados, mais ou menos isso. Aplaudindo. Por quê? Veja bem, eu estou fazendo fisioterapia, porque eu machuquei o tendão do braço, fiz besteira, mesmo sendo ergonomista, a gente pode fazer besteira. E estou com problema no tendão do braço, estou fazendo fisioterapia pelo SUS. Gente, quanto aprendizado eu estou tendo ali cada vez que eu vou fazer sessão de fisioterapia. Quanto eu estou aprendendo. Porque cada dia que eu vou, eu converso com uma. 80. Aí eu perguntei para a fisioterapeuta, ela me confirmou que 80% das pessoas que estão lá fazendo terapia foi por doença ocupacional. 80%. Aí eu converso com uma, eu fiquei doente por causa disso, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo. Como que a empresa está agindo com você? Como que estava? Teve uma aqui que estava em licença médica, a empresa mandou embora, azar da empresa, porque a mulher vai receber indenizações milionárias, você não pode mandar embora. Quando ela Um falou, me afastamento mandaram do trabalho, embora da né? empresa, eu falei, sortuda, sortuda. Vai dançar a empresa. E ela vai conseguir se cuidar porque saiu o fator de risco. Que não adianta mandar a pessoa para fisioterapia, ela continuar fazendo a mesma, tá na mesma Sim, função, sim. não A vai causa do resolver. problema continua ali, né? Ela não vai resolver, a tendência é que ela piore. E aí você vê, se 80% das pessoas que estavam lá foi por doenças ocupacionais, o SUS está sendo usurpado pelas empresas. Você concorda? 80% do pessoal que está fazendo fisioterapia é o SUS É que culpa está das empresas. bancando o problema que a empresa causou. Está gerando esse custo, as empresas, E né? está tirando vaga de outras pessoas que sofreram um acidente Sim, sim. doméstico, como foi o meu caso, esses tipos de coisa, está tirando essa vaga. Por quê? Porque está lá cuidando do problema que a empresa gerou. Está errado? Da mesma forma, a parte psiquiátrica e de psicologia do SUS, a parte mental, que infelizmente deixa ainda muito a desejar. Ela não tem capacidade para absorver a necessidade das pessoas, principalmente no pós-pandemia.
está se jogando para a empresa novamente. O problema que foi criado na empresa está sendo jogado para o SUS, porque o cara vai para o CAPS, o cara vai para o UBS, porque está com problema, porque ele não dorme mais, ele vai parar no SUS e a empresa não está arcando com a responsabilidade que foi dela. Isso precisa mudar. E o risco, você trabalhando os riscos psicossociais da empresa, você já está trabalhando nisso, para evitar de ficar gente doente. Melhora todo, Vai todo o lotar, aí ambiente. já melhora a parte do SUS também. Todo mundo sai ganhando. O que que precisa? Precisa ter uma consciência, isso vem no efeito chuveiro, isso é uma das coisas que eu vou falar no workshop, do como que a gente vai conversar com a direção da empresa, para ela comprar É a porque esse é ideia. um desafio para o profissional, né, de segurança, é Vários convencer a profissionais de empresa, segurança né? que eu não sei como eu convenço a empresa. Chá comigo que nós vamos convencer. Porque eu convenço o presidente da empresa. Eu nunca faço consultoria sem antes falar com o presidente da empresa, com o cacique mor. Eu já cheguei em empresa que um cacique-mor falava inglês, o outro espanhol e a tradutora fugiu. Estava de licença América. Um não entendia o outro, por sorte eu falo as duas línguas. Conversei com os dois, falei, eu quero adicional, viu? Porque para tradução não tem adicional. Conversei com os dois ao mesmo tempo, traduzia de um para outro e olha, é isso que eu vim fazer. Se vocês não querem que eu faça isso, já para aqui, porque já teve empresas que eu fui obrigada a encerrar o contrato por imaturidade da empresa. A empresa não deixava eu trabalhar doença ocupacional. Eles queriam que não se falasse sobre isso. Como que eu vou medir e fazer tudo se não pode falar? Cheguei para a empresa e falei: vocês não estão me dando condições de trabalho, vamos encerrar o contrato agora. Encerrei o contrato. Uma empresa que vocês não fazem o tamanho da empresa. E Isso depende, é que dói. depende da maturidade da empresa, né? Se a empresa não tiver maturidade, não vai. E o risco psicossocial também está dependendo disso. sim, E sim. essa maturidade vem do pessoal lá em cima. É, Se eu não tiver, a diretoria não tiver imbuída de que isso precisa ser feito, porque isso vai dar problema. E isso já está gerando problema há muito tempo, a coisa não sai. Tem que ser efeito chuveiro. Nesse é, caso, totalmente efeito chuveiro. bem como você falou. E a decisão tem que ser. Tem alguns profissionais da nossa área que estão sofrendo por antecedência. A decisão não é dele, a decisão é do CEO, do diretor, do presidente. Ele que vai tomar a decisão. Se ele não falar Queremos não, o fazer problema sério, é queremos dele. fazer de conta, queremos não fazer. Pronto. É uma decisão dele. Problema dele. Só que eu peço Exatamente. o seguinte: Exatamente. documente isso. Exatamente. Eu Documente. apresentei aqui os Olha, caminhos, né? o senhor não quer fazer? Então, olha, está aqui, ó. Está aqui um termo dizendo que o senhor não quer fazer, porque a minha obrigação é fazer. Então, o senhor assina um termo que você está me dispensando dessa obrigatoriedade de eu fazer. Ponto. Porque amanhã, pô, você sabe como é que é, né? Amanhã a culpa foi, não, ele não fez porque ele não quis. Não, eu não O fiz porque eu não profissional quis. nem Então, me orientou como fazer, que você tinha que fazer. eu deixo documentado por via das dúvidas, infelizmente. Mas eu creio que no problema não vai ser tão grande assim, porque até hoje eu não tive nenhum não de presidente de empresa. É saber como falar, né? E isso você vai estar Como? mostrando Por isso que eu falo alguns que eu vou no caminhos workshop fazer o como fazer. como fazer. Como que eu vou Legal. falar com esse presidente de empresa? Como é que eu vou? Depois que eu falei com o presidente da empresa, aí eu tenho que reunir todo mundo que é responsável pela saúde e segurança do trabalho da empresa. Vamos nos unir e vamos ver de que maneira nós vamos fazer esse trabalho. Cuidado com esse negócio de questionário, por favor. Não é todos os questionários que servem para todas as empresas. Questionário tem que ter aquela comprovação que você faz, um cálculo que você faz para ver se ele está sendo verídico. Precisa partir, por que que precisa do povo lá de cima, da presidência, do CEO, da diretoria? Você precisa deles, porque eles é que vão dar a segurança de que a empresa está fazendo porque ela quer e que ela vai fazer aquilo para o bem de todo mundo. Você, antes de meter um questionário no cara, você precisa juntar esse pessoal e conversar com eles, fazer uma palestra, o que for. Olha, nós vamos fazer isso por causa disso, por causa daquilo outro, e a gente quer chegar nisso aqui. Senão, E você vai ficar pegar um claro, né? cenário totalmente furado. Sim, sim. O cara vai responder, por quê? Aí entra, precisa tomar o cuidado também. Rádio peão, que hoje eu falo que teve upgrade, que hoje é peão net.
Ah, eles estão fazendo questionário porque eles Realmente é bom. vão mandar embora, então eles estão vendo quem que eles vão mandar embora. Isso é um perigo. Sim, Cuidado, a sim. Pionet não pode disseminar fake Tem que news. ficar A claro, né? Pionet Tem tem que que ficar falar a claro. verdade. Exato. Por isso que precisa reunir todo mundo, conversar com todo mundo. Escuta, nós estamos fazendo isso porque é para o seu bem. E depois tem que ter o compromisso do presidente de que, quando descobrir onde que está o problema, de que vão agir para solucionar o problema. E não ter ilusão de que resolve um problema, pode criar outro. Uhum, uhum. Ou pode ter coisas que não foram detectadas, então você tem que fazer controle daquilo, senão não vai funcionar. Essa parte de questionário tem que ter um critério, tem que ter uma preparação para você poder perguntar as coisas para ele. E não exime o tete a tete do conversar com o cara. Tem Sim. que ter alguém que eles confiam dentro da empresa, que eles abram o jogo. Uhum. E não é uma psicóloga, não estou falando mal das psicólogas, entenda. Não adianta contratar uma psicóloga que vai chegar lá de Itaíra e salto alto para aplicar um questionário para conversar com o pessoal. Eles nunca viram mulher na vida, que confiança eles vão ter? É muito difícil. Quando eu faço esse tipo de coisa, eu faço, sendo todo mundo e falo o que vocês têm que falar. Mas eles já me viram dando na empresa, já veio brincando com todo mundo, já veio pela Pionete. Pô, a mulher é legal, meu. Pô, a mulher tá preocupada com a gente, meu. Tudo isso já foi preparado para quando eu sentar com ele e falar: solta os cachorros. Os caras soltam Eu mesmo. confio nesse profissional. É fundamental, porque Fala, pô, senão eu não. falo, eu não quero saber o nome de ninguém. Eu falo assim: eu quero milagre, não me interessa o santo. Fala tudo o que vocês já pediram para a empresa e não foi feito, que eu sou sapo de fora, se eu pedir, eu tenho razão. É assim minha conversa com os caras. Uhum. Muito. Sem salamaleque, sem não sei o quê. É olho no olho, tete a tete, é ali, ó. Aí o cara confia, você precisa ver as coisas, o arco da velha. Aí quando você monta o relatório, que você vai lá fazer a apresentação no relatório para a diretoria, eu faço. Não é consultoria, entrega relatório, um abraço. Reunião com a diretoria para ver o relatório, para todo o pessoal de segurança, todo mundo, vamos lá discutir o relatório. Vou lá. Aí chega lá, você fala isso, os caras, pô, mas nós nunca percebemos isso. Pô, mas nós nunca. Você vê direto isso. Pô, não se tocamos. Nossa, mas está acontecendo isso e a gente não sabia? Você entende? Agora, fatos mais urgentes, como foi o caso do risco de suicídio, antes de fazer Sim, relatório, de sim. reunião, eu já Era tinha muito ido para o grave. presidente. Voei lá no presidente, que eu falei, não, isso aqui não dá tempo de esperar. Tem que ir Sim, já. sim. Então, precisa de tudo isso. E a partir do momento que a diretoria da empresa, a administração da empresa comprou a ideia, o negócio vai, que é uma Se a maravilha. empresa comprar, ela Porque vai. se faltar, preciso contratar um É, psicólogo. Ah, tem justificativa. sim, Ah, sim. eu preciso de tal, comprar tal ferramenta. Ah, ele já me explicou por que que ele precisa. Uhum. E você começa a conseguir Vai ficar fazer. mais fácil, né? Silvia, muito bom conversar contigo. Foi, a gente passa, o tempo passou muito rápido. Pô, Se nós né? continuar, daqui a pouco a gente vai entrar no teu curso todo, já vamos, né, já vamos disponibilizar aqui para Não, todo eu mundo. quis dar mais Não, ou não, menos uma deu uma geral, visão porque bem cada legal. aspecto desse a gente vai Claro, discutir claro, horas, claro, né? claro, com Para certeza. dar uma geral, para o pessoal entender o quanto é complicado. Não, É um não ter desafio. essa ilusão de que é só fazer um papelzinho ali, meia Sim, dúzia de sim. pergunta. Não, a coisa é complexa. E se a gente não seguir uma. E depois, como é que eu vou implantar isso e como que eu vou controlar isso? Já Exatamente, é porque uma outro. coisa é identificar o risco, outra coisa é fazer um Eu programa identifiquei uma de coisa, agora gestão como é que desse eu vou risco, implantar né? esse risco? Como é que eu vou controlar para ver se esse risco resolveu? Porque o Então, PGR é um programa de gestão, né? Nós estamos falando, o risco psicossocial é gerenciamento. O que um. que é gerenciar? Exatamente, Fazer aquilo exatamente. deixar, É. minimizar ou deixar de ser risco, não ter EPI para risco psicossocial, não adianta. Então, a coisa é bem mais É complexa. bem complexo, né? O que a gente quer é passar, o que a gente vai passar no workshop é como fazer tudo isso de uma maneira bem mais didática, afinal, a gente vai passar 8 horas conversando a respeito. E eu quero deixar minha frase-chave, que eu falo sempre. Que a gente tem que entender que o trabalho foi feito para dignificar o homem, não para destruí-lo. Eu uso essa frase há 35 anos e ela, agora mais ainda, ela é forte. Verdade, Porque se a gente verdade. não tiver um ambiente de trabalho
com todos os riscos, inclusive os psicossociais, controlados, a gente vai destruir a pessoa. E ninguém pode ser destruído porque está trabalhando. Muito bom. Trabalhar é para fazer alguém digno. Exatamente. A dignidade do trabalho é uma das coisas mais lindas do mundo, mas tem que ser respeitado Lindo, porque quando está a tudo bem, pessoa. o cara tem orgulho de trabalhar. Exatamente. Ele se sente feliz. Muito bom, Silvia. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que A agradeço. gente tá junto aqui, bater esse papo. E se quiser fazer um comentário final, mas você já encerrou com chave de ouro aí com com essa frase. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente tem que fazer segurança do trabalho para deixar o homem mais feliz, pô. A gente precisa ser mais feliz, não precisa? Isso aí. Tá faltando sorriso, tá faltando alegria. A gente está vendo as pessoas muito tristes. E o ser humano é para ser alegre. Então vamos ajudar dentro da empresa a levar alegria para as empresas. Eu faço de tudo para fazer, para poder levar alegria para as empresas. Legal. E Bom, é pessoal, muito legal isso. valeu. Obrigado então mais uma vez. Estamos Obrigada. Beijo para todos. Amo todo mundo. Cuidem-se bem e cuidem das pessoas que estão na sua empresa. Elas merecem. legal, legal. Um beijo, querida. Obrigado pela Beijo. entrevista. Tchau, todo mundo. Até. Até o Então, workshop. isso Tchau. aí, até mesmo. Então estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que ouviu a ergonomista Silvia Volpe, que falou desse tema muito importante no momento. Sempre foi importante, mas está despertando muitos é, é, problemas e dúvidas nas pessoas, que são os riscos psicossociais e o gerenciamento deles dentro das empresas. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.